Oi, gente! Bom, vamos lá, meninos. Vou fazer a correção da tarefa do módulo 37. Primeira questão. Um bloco metálico de 100 gramas de massa a 225 graus Celsius é introduzido em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, que contém em seu interior 500 gramas de água a 21 graus Celsius. Então vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho um calorímetro, dentro desse calorímetro eu tenho água, 500 gramas a 21 graus Celsius. Essa barra, ela está a 225 graus Celsius e eu tenho 100 gramas dela. E a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, é 25 graus Celsius. O que vai acontecer? A barra vai ceder calor para a água e a água vai absorver calor da barra, fazendo com que a temperatura da barra diminua para 25 e a da água aumente para 25. Então, sempre que você for fazer um exercício assim, escreva a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor absorvido, tem que dar zero. Quantas substâncias estão trocando calor aqui? Duas, a barra e o calorímetro. A barra e a água dentro do calorímetro. Então, que macete para as duas? Substitui. A massa da barra é 100, o calor específico eu quero descobrir, Czinho. A temperatura final é 25 menos a inicial, 225. A massa da água é 500, o calor específico é 1 e a variação de temperatura é a final 25 menos inicial. Faz a continha. Multiplica o 500 por 4, dá 2.000. Dá para cortar zerinho, não dá? Passa esse 20.000 para lá, fica ambos positivos, corta 3 zerinhos de um lado, 3 zerinhos do outro, passa o 20 dividindo 2, dá 0,1 calorias por grama por grau Celsius. Beleza, meninos? Questãozinha 7. Eu tenho dentro de um calorímetro, agora ele deu a capacidade térmica, tá? Ele não fala que é desprezível, a capacidade térmica é 6. Tem 85 gramas de um líquido, eu não sei que líquido é esse, a 18 graus Celsius. Um bloco de cobre de massa 120 gramas e calor específico 0,094 a 100 graus Celsius é colocado dentro desse calorímetro, fecha tudo e o equilíbrio térmico acontece a 42. Então olha só, meninos, eu tenho um calorímetro, eu tenho um líquido que eu não sei que líquido azul é esse, e eu tenho aqui um bloco, que é um bloco de cobre. As informações estão todas aqui, a massa do cobre, a temperatura inicial, a massa do líquido e a temperatura inicial, a capacidade térmica do calorímetro e a temperatura inicial. E a temperatura final é 42. Então vamos lá, quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor absorvido é igual a 0. E aí eu tenho 3 substâncias, então eu tenho 3 calores aparecendo aqui. O primeiro calor é do calorímetro. Nós já vimos que a quantidade de calor de um calorímetro é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. O líquido é aqui macete, e o cobre é aqui macete. Substituindo essas informações, nós temos a capacidade térmica é 6, temperatura final é 42 menos a inicial. A massa do líquido é 85, calor específico eu não sei, temperatura final 42 menos a inicial 18. E o mesmo para o cobre, 120 gramas de cobre, calor específico 0,094, temperatura final 42 menos 100. Ou seja, o cobre vai ceder calor para o líquido e para o calorímetro. O líquido e o calorímetro aumentarão a sua temperatura e o cobre reduzirá. É só fazer essa continha agora. Bora lá fazer. 6 vezes 42 menos 18, 144. 85 vezes 42 menos 18, 240C. Menos essa multiplicação que não deu um número muito bonito, né? 144 subtrai de 654 e passa para lá. Trocando o sinal. Passa dividindo, vai dar um valor aproximadamente igual a 0,25. Tá bom? Esse é o calor específico do líquido. Questãozinha 9. Nós temos aí na questão 9 a capacidade calorífica térmica de uma amostra de água. Então já coloquei aqui a amostra de água. É 5 vezes maior que um bloco de ferro.
Então tá aqui, um bloco de ferro e água. Eles vão trocar calor. Ele deu pra gente a capacidade térmica e fala que uma é 5 vezes maior que a outra. A temperatura inicial do ferro é 50 e da água é 20. Ele quer saber, colocando-os em um recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível, a temperatura final. Então vamos lá. Quantidade de calor cedida é igual à quantidade de calor absorvida. O ferro está mais quente, cede calor para a água absorve calor do ferro, aumenta a temperatura e o ferro diminui a temperatura. Então bora fazer o que macete para os dois. Mas eu não tenho a massa nem o calor específico, mas ele deu a capacidade térmica. Então pode ser assim, capacidade térmica vezes a variação de temperatura é o mesmo que o calor cedido, mais a capacidade térmica vezes a variação de temperatura é o mesmo que o calor absorvido. Meninos, substituam x para o ferro, T final menos 50, 5x para a água, T final menos 20. Multiplica em cruz. Antes de multiplicar eu cancelei o x, tá? Então fica T menos 50 mais 5 vezes T, 5T. E 5 vezes 20, 100. Ficou um parênteses aqui, esqueci de apagar. Aí junta letra com letra, número com número, passa para um lado, o número, letra do outro, passa o 6 dividindo, temperatura final é de 25 graus Celsius, alternativa B, de Bortolini. E o último, no interior de um calorímetro de capacidade térmica 60 calorias por grau Celsius a 200 gramas de água, fornecendo 3.000 calorias ao sistema. Percebe-se que sua temperatura aumenta em 10 graus. Qual é a quantidade de calor perdida por esse sistema? Ô galera, vamos calcular a quantidade de calor que eu efetivamente necessito para fazer essa variação de 10 graus Celsius. Quem vai aumentar a temperatura em 10 graus Celsius? A água e o calorímetro. A chama está fornecendo 3.000, mas não precisa de 3.000, precisa de um pouquinho menos. Mas por que está fornecendo 3.000? É porque tem uma perda, ele está querendo saber quanto que foi perdido. Então vamos ver quanto que efetivamente necessitaria-se fornecer a esse sistema. Então, capacidade térmica do calorímetro é 60 vezes a variação de temperatura, que é 10. Ele disse aqui. A água, a massa é 200, calor específico 1, variação de temperatura 10. Faz essa continha aqui. Dá 2.600 calorias. Eu precisaria de 2.600 calorias para fazer esse acréscimo de 10 graus Celsius. Mas eu forneci 3.000, ou seja, perdeu 400 calorias, alternativa A. Beleza, pimpolinhos? Valeu, meninos!